Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá, seja bem-vindo à temporada 2025 do Porto e Negócios. Na edição de estreia, estamos na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos e vamos conversar com o secretário da pasta, Bruno Orlandi, e também com o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, muito obrigada por nos receber aqui na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego para a abertura dessa temporada 2025, que promete grandes novidades. E nada melhor do que a gente começar falando da relação Porto-Cidade, né, com uma secretaria tão relevante. Seja bem-vinda. Nathalie, Tércio, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme participar mais uma vez aqui do Porto Negócios, principalmente neste programa de estreia da nova temporada, que a gente possa falar muito sim de porto, de cidade, enfim, de tudo que esse complexo logístico entrega para todos nós. Técio, bom demais. Abrimos mais uma temporada, nós dois juntos. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Bruno ter aceito o nosso convite para estrear o primeiro programa da temporada, primeiro de muitos fora do estúdio. Exatamente, fora dos estúdios, porque o Porto e tudo que acontece ao redor dessa Interlândia é fora dos estúdios, né, Técio? É isso aí. Bruno, a gente vai falar um pouquinho da visita do governador que aconteceu essa semana aqui na Baixada Santista, com muitos anúncios aqui, especialmente para a área portuária. Mas eu queria antes saber de você como foi o convite para voltar à pasta, né? Você ficou por um período antes das eleições, fez um belíssimo trabalho. Como foi voltar? Nathalie, obrigado pelas palavras. De fato, o Porto é um desafio muito grande que não se exaure em aproximadamente 1 ano e meio. A gente teve, graças a Deus, muitos avanços, muito trabalho, a gente teve inúmeras entregas que possibilitaram essa grande aceitação do setor portuário, mas longe de ter terminado a missão. E o prefeito Rogério Santos entendeu que era importante nós continuarmos com esse desafio, me fez o convite, eu aceitei, retornei à Secretaria de Assuntos Portuários para que a gente possa continuar esse trabalho, retomando cada vez mais forte essa relação Porto-Cidade, buscando o crescimento da economia do Porto e, por seguinte, da cidade e, obviamente, garantindo a qualidade de vida do cidadão santista. Você está secretário, mas foi eleito vereador para mais um mandato. Antes das eleições, você retornou à Câmara e fez um belíssimo trabalho de interlocução com os vereadores. Qual é a visão dos representantes do povo, porque é na porta da Câmara Municipal que geralmente as pessoas vão bater? Qual é a visão dos representantes dos vereadores com relação à importância do Porto de Santos? Acho que todos têm a clareza da grandeza do Porto e de tudo que ele representa para a cidade. Não é exagero dizer que 1 a cada 5 santistas tem um emprego direto vinculado ao Porto. A gente sabe que a maior arrecadação dos tributos municipais advém do Porto. A economia da cidade gira em torno do Porto de Santos. Se a gente for mais além, a gente vai buscar o nascimento da cidade. Foi no centro da cidade, foi no Porto de Santos. Então, hoje, os vereadores, representantes do povo, têm a clara noção da grandeza do Porto de Santos. Alguns mais vinculados a trabalhadores, outros com uma leitura um pouco melhor do mercado, cada um dentro do seu segmento, mas a Câmara é uma casa plural e sabe da necessidade e da relação que o Porto de Santos tem com a cidade. Aliás, eu vou mais além, Nathalie. Durante muitos anos a gente falava que o Porto vivia de costas para a cidade. Hoje não.
por conta do crescimento do porto, a participação inclusive de programas como esse, do fomento a essa relação, a gente pode falar que Porto e cidade de Santos andam de mãos dadas olhando para o futuro. Técio, quando a gente ouve o finalzinho dessa colocação do Bruno, o Porto e a cidade andam de mãos dadas, entendendo a importância tanto de um quanto de outro. Na tua avaliação, que é um especialista do setor, o quanto de fato Santos evoluiu no quesito relação Porto-cidade? Eu acho que o primeiro passo é quando a prefeitura entende que a principal economia da cidade é a portuária, né? Acho que muitas gestões passaram e se insistia no tema do turismo como a principal atividade econômica de Santos, e é notório, como o Bruno colocou, né? Eu lembro da época... Cada 5. Mais do que isso, na verdade, na época de pandemia, Sim. quando toda a economia estava fechada... O Porto não parou. E mais do que isso, a arrecadação municipal aumentou. Exato. E aumentou por causa do Porto. Exatamente. Então, acho que esse é um número basal, né, para defender essa tese de que é a principal atividade econômica. Isso não acontece só em Santos, acontece toda a atividade no Brasil todo. em todas as cidades portuárias, né? Sim. A gente fez um estudo recentemente que onde o Porto não se estagnou, né, onde o Porto evoluiu em termos de movimentação de carga, em termos de geração de emprego, o IDH, o PIB per capita, todos os indicadores econômicos, eles cresceram na cidade e, de fato, você vê uma cidade evoluindo, né? Evoluindo nas questões de geração de emprego, arrecadação municipal, diminuição da violência, principalmente quando a gente fala daquela violência da criminalidade em função da falta de apoio social, né? Então, o crack, as drogas, onde tem atividade econômica, você tem pessoas trabalhando, atividade circulando. Onde a gente tem espaços ocupados, a gente não dá espaço para a criminalidade. Exato, né? Obviamente que você vai ter pontualmente na cidade essas ocorrências, mas o que segura a atividade econômica da cidade, de fato, é a atividade portuária. E eu acredito que a gente está no caminho certo. A vinda do governador aqui é um exemplo disso, né? O discurso do tema portuário e das demandas ícones, né? Seja educação, saneamento, saúde, elas andam juntas, né? Técio, a gente sempre fala no Porto Negócios da importância de indicações técnicas, né? De nomes que até possam ser indicações políticas, mas que compreendam, né, essa grandiosidade que é o Porto de Santos, especialmente quando falamos do Porto de Santos. O Bruno foi muito bem aceito pelo setor. O que significa, do ponto de vista de evolução de diálogo, que é o caminho mais importante para se chegar a conclusões e a decisões relevantes, trazê-lo de volta? Primeiro que já virou especialista também no setor, né? O fato de dialogar com o setor e conhecer hoje a atividade portuária a fundo, dá todos os predicados para voltar ao cargo e desenvolver o trabalho. Então, acho que as demandas portuárias não são só do porto para com a cidade, né, mas da cidade para com o porto também. Sim. E o fato de vir da Casa da Vereança e ter passado e conhecido a operação portuária por dentro, acho que isso aí são os ingredientes que corroboram, né, com a indicação dele. Bruno, o Parque Valongo certamente é um marco na relação Porto-Cidade, mas são obras que estão sendo conduzidas pela APS, pela Autoridade Portuária de Santos. No entanto, não tem como você se desvincular, seja acompanhando, seja sugerindo. Nessa sua segunda passagem, o que você tem como objetivo quando a gente fala dessas obras que tanto vão trazer benefícios para o Porto e também para a cidade? Você colocou muito bem, Nathalie. De fato, o Parque Valongo, na minha visão, é o maior emblema da relação Porto-Cidade. Hoje, a gente consegue ter acesso à linha d'água, coisa que há 40 anos a gente não tinha. Era uma área degradada, que impactava, obviamente, a segurança, o entorno daquela região, e com o investimento que teve, que é oriundo da atividade portuária, foi uma contrapartida social de uma empresa portuária, nós conseguimos revitalizar a primeira fase do Parque Valongo, que foi entregue
para fazer eventos beneficentes, onde entidades da cidade só no primeiro evento arrecadaram mais de R$1 milhão, ou seja, recurso que voltou para a solidariedade, para a filantropia, e outros eventos que aconteceram, como shows, enfim, e uma série de outros que aconteceram ali naquele espaço do Parque Valongo. Obviamente, a gente precisa pensar na próxima fase. Sim. Essa segunda fase dá conta de 2 eventos. O primeiro é um bulevar aéreo, que já está sendo feito, em breve deve terminar. A gente tem acompanhado também uma contrapartida de uma outra empresa, vinculado também ao porto. As obras estão seguindo o cronograma. Estão seguindo o cronograma. E o objetivo, na sequência, é entrar de fato na segunda fase propriamente dita, que é o próximo galpão a ser feito, é o próximo, a gente chama de antigo terminal, né? Ali é o número 3 que a gente vai fazer. Daquela leva de 6 que estavam completamente abandonados. Isso. Então, dentro desse circuito, a gente utilizou o espaço que seria o 5, revitalizou o 4 e agora caminha para o 3. Por quê? O 2 e o 1, na minha modesta visão, serão a cereja do bolo, que é a chegada do terminal de passageiros. E aí a gente completa a revitalização do centro histórico. A gente traz um terminal para um local mais adequado, onde você consegue ter um receptivo, em frente ao Museu Pelé, que talvez seja o maior ícone de futebol do mundo. Então a gente tem aqui um museu na nossa casa, na frente do terminal de passageiros. A própria Secretaria de Turismo fica lá, a Igreja do Valongo, que é uma igreja histórica, centenária. Então, dentro desse contexto, a gente precisa finalizar o Parque Valongo, e a gente faz isso até o final do ano, para que ele possa ter o acesso até o final ali, onde será o terminal de passageiros, com novo pier de atracação, com nova estrutura. Com base nisso, a gente revitaliza o centro histórico, a gente fortalece o turismo na cidade, a gente faz, de fato, a relação porto-cidade acontecer mais uma vez. Assim como a gente vê em outros países do mundo, né, Técio, que são portuários e que têm essa relação umbilical mesmo com a sociedade que ali está instalada. Eu brinco que as cidades portuárias têm orgulho de ser portuárias, né? Exato. Tem orgulho de sentar na ponta da praia e ver um navio de contêiner passar e enxerga a beleza disso, né? Eu recentemente estive no Porto de Miami e fiquei impressionada com a dimensão daquela estrutura e, de fato, como ela está integrada à cidade. Qualquer cidade, você vai para Hamburgo é a mesma coisa, Antuérpia é a mesma coisa, assim, o Porto de Nova York. Quando existe esse orgulho, né, de ser uma cidade portuária, as pessoas abraçam de fato o porto. Eu acho que Santos está caminhando para isso, as pessoas estão interagindo mais com o porto, estão conhecendo mais o porto. A gente tem um papel aqui fundamental de chamar essa comunidade para discutir o assunto portuário e se apropriar dele, né, que é o que a gente propõe aqui no programa. O Bruno falou das intervenções no Parque Valongo e citou que essas obras foram todas realizadas como uma contrapartida de terminais que estão instalados no Porto de Santos. Uma relação justa, quando a gente pensa em o que se explora, mas o que se devolve. O poder público já amadureceu melhor, na sua opinião, a visão de que a iniciativa privada deve ser uma parceira importante quando a gente fala de obra? Eu creio que sim, né? Não é à toa que quando o governo faz anúncios de investimento em qualquer que seja o setor de infraestrutura, rodovia, aeroporto, você vê aí maciçamente mais de 80% do recurso financeiro desse investimento vindo do setor privado, né? Por meio de concessões, sejam elas patrocinadas ou não, mas contratos com o órgão público. Eu entendo que esse seja o modelo. E cada vez mais, o convite que eu faço é para aqueles que trabalham na modelagem dessas concessões, que garantam que haja esse recurso dentro do modelo, né? Que não seja um extra saindo do caixa do setor privado, como se não fosse planejado, né? Então, aqui, por exemplo, existe dentro dos estudos de impacto de vizinhança contrapartidas que são, inclusive, regulamentadas. Sim. Que isso seja validado dentro da modelagem das concessões. Então, o TECOM 10 está para sair do forno, que coloque nele os recursos para as compensações junto à prefeitura. Que não esqueça de colocar isso no modelo, né? E mais, a gente fala muito da questão da descarbonização, a questão de sustentabilidade local, né, não só global. A descarbonização ela tem conceituação global, mas tem os seus efeitos locais. Que tudo isso venha dentro do modelo, ou seja, que
o terminal tenha já que fazer isso dentro do contrato e que seja garantido dentro do fluxo de caixa esses investimentos, né? Então, eu acho que é importante colocar isso, consignar isso no contrato. Até porque garante que, de fato, essas obras, essas intervenções serão feitas. Exato. Então, qual é o papel do poder concedente nesse momento? Justamente planejar essas intervenções, seja no Parque Valongo, seja na questão do shore power, né, que é conectar o navio à rede elétrica e desligar, de fato, os motores e os geradores, né, a combustível. Tudo isso são eventos importantes que tem que estar consignado no contrato. Até para depois não ter que fazer um reequilíbrio de contrato, Exatamente, né? Nathalie. Perfeito. Você foi cirúrgica agora. Para que eu preciso reequilibrar na frente, sendo que eu já posso consignar ele no contrato na saída do leilão? Isso é planejamento. É planejamento. E é o governo induzindo a mudança de perfil do terminal, né? E do próprio investidor, induzindo e conduzindo ele a uma mudança que de fato se faz necessária e que precisa acontecer, não dá mais para adiar. Em outros programas eu até mencionei, né, que um passo importante seria reequilibrar todos os contratos do porto, já consignando shore power, consignando eletrificação dos equipamentos, ou seja, criar um plano de migração do perfil do terminal de hoje para o futuro e consignar isso em contrato, ou seja, você reequilibra o tempo de contrato, o valor da outorga, mas você faz com que todos os terminais entrem numa base comum, né, alinhado aí com o ESG e com as políticas de descarbonização. E façam a lição de casa que precisa ser feita urgente. Exato, né? Deixa de ser voluntário, passa a ser já contratual. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo e volta para a segunda etapa do primeiro Porto Negócios de 2025. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, direto da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, onde o Porto Negócios abre a temporada 2025. Está aqui comigo o secretário da pasta, Bruno Orlandi, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Bruno, no primeiro bloco você falou do Boulevard Aéreo. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais a importância desse equipamento dentro desse projeto maior, que é o Parque Valongo, e a questão do cronograma de obras, se está sendo cumprido. Vamos lá. Está sendo cumprido, sim. Na verdade, ele já está praticamente pronto. Hoje, se você passar ali na Avenida Perimetral, você já vê que ele está na sua extensão, só está faltando o outro lado, então está acabando. E o que significa esse Boulevard Aéreo? Para que as pessoas possam entender? Ele é um boulevard mais tranquilo. Ele começa na 15 de novembro, ou seja, uma quadra antes, que é praticamente uma rua muito pequena, onde ao lado ela é fechada, inclusive, onde as pessoas poderão ir lá com o objetivo de ser turista, o objetivo de conhecer. Então eles passam por esse boulevard, uma rampa muito tranquila de ser subida, com acessibilidade, atravessam o outro lado e caem diretamente no Parque Valongo. E aí, com o objetivo futuro de ter restaurantes, bares, lanchonetes, toda uma estrutura para receber não só os turistas, mas os santistas também. Aqui no centro de Santos trabalham milhares de pessoas que podem ir até lá durante o dia, podem ocupar aquele espaço. Então a gente precisava de uma entrada diferente para o Parque Valongo. E com esse Boulevard Aéreo isso se torna realidade. Um outro ponto que o Bruno tocou e que é de fundamental importância é a transferência do terminal de passageiros, também para a área do Parque Valongo. É certo que essa não é uma obra de hoje para amanhã, ainda leva algum tempo. Na opinião de vocês, é possível conciliar a operação portuária com a operação de um terminal de passageiros sem gerar conflitos? Sim, desde que você coloque e clusterize essas operações de forma a se compatibilizar, né? Hoje, por exemplo, do jeito que está, quando você tem operações de fertilizantes adjacentes à operação do Concais, esse é um problema clássico, né? Inclusive, a operação, ela para. Sim. Se tiver uma operação de granel e simultânea uma operação de embarque de passageiros, a operação de granel para. Sim. Para poder ocorrer de passageiro, ou seja, nós estamos perdendo capacidade portuária em função da operação de passageiro. Sim. Quando você segrega
clusteriza e joga o terminal de passageiros para o Valongo, que era a proposta original desde o começo. Desde o começo. A gente bateu nesse desenho, enfim, teve aí a insistência em manter levar o Concais para cima do Sabuó. Eu sempre fui refratário a essa tese, onde é para ser no Valongo. Está super acertada essa retomada desse projeto. Inclusive o próprio Concais acha o lugar muito adequado, né? Sim, primeiro porque dentro do projeto macro, inclusive. Você dá o uso para a infraestrutura durante todo o ano. Sim. Então, quando você tem um terminal de passageiros que está integrado com um equipamento de alimentos e bebidas, né, restaurantes, bares, etc., de festas, né, de shows, quer dizer, você tem um terminal vivo os 365 dias do ano, e não só na temporada de cruzeiro. Sim. Né? Então, esse é um ponto importante. Você tem uma interligação direta do cruzeirista, né, do passageiro com a cidade. Hoje, o passageiro que vem para o Concais, ele não vai para o centro, né, conhecer a Bolsa do Café, visitar a história do café, comer num bom restaurante português, enfim. Ou tomar um cafezinho. Ou tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Isso é verdade, porque assim, não é só quem visita, muitos moradores talvez desconheçam a beleza, a riqueza e a diversidade que existe na região central da cidade. E o fato de estar no Valongo, você tem uma compatibilidade da operação de container com uma operação de passageiros, são operações limpas, né? Então, não há o conflito como é o Granel hoje, né? Então, acredito que com essa mudança do terminal para o Valongo, você vai ter uma operação mais clean, né? Não vai parar uma operação do Granel, como acontece hoje, e você vai estar conectado diretamente com a cidade, né? Você acredita nessa mesma lógica, Bruno? Sim, eu acho que o Tércio foi perfeito no que ele falou. A gente tem, e de fato é um assunto lá de trás, já vinha no PDZ, de fato, nesse momento a gente consegue, e me parece que todo mundo tem esse olhar, a gente está acertando nessa colocação. Logicamente, defende pontuação de ministério, reequilíbrio econômico, TCU, ANTAC, tem todas as passagens ainda do CIRRITO para serem cumpridas. Mas o importante é que está todo mundo olhando para o mesmo foco, está todo mundo saindo da mesma premissa e a gente está conseguindo avançar. O maior desafio que eu acredito que a gente tenha superado essa barreira é o segundo acesso ao porto. Sim. E por que eu digo isso? Quando a gente fala do terminal onde ele está hoje, de fato a gente tem um problema seríssimo, nós estamos competindo com carga, com trem. É horrível. É isso, ele cumpriu o que tinha que ser cumprido no passado, foi importante, mas hoje a gente precisa melhorar mais. E naquela região, muitas vezes o passageiro vai com um ônibus de passageiro, vai um ônibus circular para pegar, não é o modelo mais adequado, pode passar em chuva, enfim. Com esse novo modelo, fica muito acertado, vai direto, embarca do pier, ou através de finga, tem uma estrutura diferenciada, mas ele precisa chegar no terminal. E aí é o segundo acesso ao porto que garante essa mobilidade, principalmente com a chegada do TECOM 10. O TECOM 10 a gente sabe que é importante para o desenvolvimento econômico, a gente sabe que a gente precisa avançar, mas a gente precisa ter um olhar para esse segundo acesso ao porto para não deixar o acesso à cidade como um gargalo. E isso tem sido feito também, tá? É importante esclarecer, é um trabalho a inúmeras mãos, eu estou falando aqui de autoridade portuária, governo de São Paulo, entidade privada, FIPS, município. Exato, município. Dentro desse contexto, espero que em breve a gente possa ter boas notícias de uma grande parceria para a construção desse segundo acesso, que é fundamental para o sucesso de todas essas operações. Nesse sentido, a definição do STS-10 para a área destinada ao aumento da capacidade de armazenagem de contêiner foi acertada, mesmo que tardia. Sim, na verdade, foi um reconhecimento aí, eu acho que de toda a equipe técnica do governo federal, de que primeiro era importante aumentar a capacidade portuária, né? Na época eu defendi outro modelo, eu defendi muito o adensamento dos terminais. Criaria um mega terminal para competir no exterior. E se você vai olhar para um terminal, por exemplo, da PSA em Antuérpia, nós estamos falando de quase 2 km, mais de 2 km de extensão de berço, né, de linhas de atracação. Se a gente quer ser de fato o maior porto da América Latina e continuar sendo, é importante esse tipo de visão e planejamento portuário. Então, voltar, né, a lógica respeitar o PDZ e a clusterização do container ali foi acertado. Fico feliz aí com esse posicionamento do governo federal. E agora que vem os estudos, que vem a modelagem e o leilão. E que sai do papel.
Que serve Mas já está então. prometido já. Leilão final do ano, dezembro, B3. Espero que o Taekwondo esteja lá. Estará. É o cronograma, O né? cronograma é esse. Estará. Aliás, o cronograma que vem sido repetido diversas vezes pelo próprio ministro Sim. dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. Ele é realmente uma figura que, sentado na cadeira do Ministério, pelo menos essa é a minha avaliação, me corrija se eu estiver errada, de uma figura pública que entendeu que os problemas do país não podem estar ligados a uma bandeira ou um partido. E que o que precisa acontecer é que os legados sejam deixados para que a economia de fato do Brasil ela avance. Sim, e mais que isso, né? Eu acho que o Bruno concorda comigo. Acho que todo ministro que passa pela cadeira, ele entende a realidade que é a importância do setor portuário. Né? 95% do nosso comércio exterior passa pelo porto, e um país sem comércio exterior não é um país. Né? Então, geração de emprego, geração de divisa, tudo isso depende da nossa atividade. E o Bruno está de prova aqui, né? Quem entra para o nosso setor não quer sair mais. É verdade. A gente se apaixona, né? Não tem jeito. É verdade. Mas eu queria complementar, eu acho que o Tércio foi num caminho muito bom. A gente sabe que a carga segue a infraestrutura. Sim. E finalmente, pelo que a gente sente, o porto está entrando na agenda do Brasil. As pessoas estão entendendo a importância de investimento em ferrovia, que rodovias também têm a sua importância, é importante estar ali com manutenção adequada, com duplicação, com acesso. Mas reativar as ferrovias se faz urgente, né? Fundamental, com todo o investimento que é necessário para arrumar o cruzamento com vias rodoviárias, com desvio de nível com passageiros, enfim, com pedestres, mas é importante de uma ponta a outra. Sim. Então, o canal do acesso aquaviário tem que ter 25 anos de contrato, ele tem que acabar com essa insegurança jurídica, tem que ter aprofundamento do canal, eu tenho que ter um cais adequado, eletrificado. A gente fala de cruzeiro no mundo, a gente precisa para ontem colocar isso nos nossos contratos, para ser investimento, para que a iniciativa privada possa fazer com segurança esse investimento. E a partir daí, toda a sequência, acesso, rodovia, ferrovia, até chegar no produtor. Quando a gente entender que essa cadeia precisa funcionar, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil desponta. Isso aqui é um país de dimensões continentais. O nosso mercado consumidor é muito grande no estado de São Paulo. E com um potencial, quando a gente pensa, por exemplo, na fatia ou no tema de geração de energia limpa, com um potencial assim, absurdo, né? Um país como o nosso, que tem quase 90% de matriz elétrica limpa, né? Não ter shore power, não conectar os seus navios na rede elétrica, falta pouco. Falta muito pouco, né? E como eu disse, eu defendo os reequilíbrios contratuais, já coloque isso no reequilíbrio como obrigatoriedade de investimento dos contratos. Entendeu? É simples, está muito simples. Os últimos dados do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional, a ANTAQ, mostrou mais uma vez que o setor portuário em nível Brasil bateu recordes. Em especial nos portos públicos, né? Destaque para os portos públicos, entre eles o Porto de Santos. Essa entrada do privado, essa mudança de visão, essa colocação do tema infraestrutura dentro da agenda do governo brasileiro, certamente é o responsável por esses números? Sim, e vou além, né? Quando a gente fala porto público, a gente não pode esquecer que por trás do porto público tem uma empresa privada fazendo investimento. Exatamente. Né? Então, todos esses recordes e os números, é importante dizer que é o setor privado fazendo a sua parte, né? Com esmero e com investimento. Né? E isso vai continuar acontecendo. O mais importante é que o governo garanta que as modelagens e os reequilíbrios e as prorrogações contratuais sejam garantidas aos investidores. Segurança jurídica. Isso. E mais do que isso, que a gente trate de forma desigual os desiguais. E de forma igual aqueles que de fato contribuem para a agenda. Eu digo isso porque cada vez mais as operações portuárias estão verticalizadas. Sim. Né? Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, o exemplo do suco de laranja. Né? Você tem 3 grandes players de suco de laranja no Porto de Santos, são os únicos, né, no Brasil. Eles representam aí mais de 70% das exportações mundiais de suco de laranja. E já é naturalmente um mercado concentrado em 3 players. Sim. É natural
né, e a cadeia que está ligada à cadeia do suco é uma cadeia que gera milhares de empregos no interior, né, do plantio, né, a colheita, ao transporte, à distribuição. Tudo. Né, antes do plantio, da semeadura, exato, né, ao suco em si. A venda do fertilizante. E, assim, não dá para você, de forma simplista, querer fazer um leilão com um discurso de concorrência, com um discurso de, vamos dar acesso ao mercado, sendo que você sabe que esses 3 players são os únicos players do mercado. Sim. Né? Então, quando eu falo de tratar desiguais os desiguais, desigualmente os desiguais, é justamente isso, né? Modelagem bem feita, incluir nas modelagens todas essas demandas, né? Seja as demandas da relação porto-cidade, né? Então, o TRINC, de um estudo de impacto de vizinhança da Prefeitura de Santos, tem que estar consignado dentro da modelagem do terminal. Sabe que vai acontecer, por que está tapando o sol com a peneira? Né? Então tem que incluir. Já vai incluir o shop power, já coloca na modelagem. Né? E se tiver que fazer leilão, faça. Se não tiver, não faça. No caso do Contecom, vai ter que fazer mesmo, porque tem concorrência. Tem concorrência. Muita gente. E eu acho que tem um outro aspecto que a gente precisa pensar também, que é a rapidez nos novos arrendamentos. A gente tem um desafio muito grande em termos de prazo, a gente tem um desafio muito grande sobre as questões ambientais, muitas vezes uma licença ambiental demorando 2 anos para sair, antes do cara colocar um prego lá ou uma lata de cimento. E por que isso preocupa? Porque o investidor, ele precisa de segurança, ele precisa de retorno. Quando ele faz a previsão para fazer aquele investimento, ele não está fazendo uma previsão para daqui 5 anos, ele está previsando o orçamento do próximo ano. Então, essa forma, e a gente sabe que o governo federal tem se dedicado em cima disso, inúmeros técnicos lá se debruçando sobre o tema, mas a gente precisa dessa agilidade, porque a gente brinca aqui, o Porto de Santos tem uma margem esquerda enorme para se desenvolver, e muitas vezes a trava é essa burocracia. A gente precisa superá-la também. A desburocratização é fundamental para que a gente tenha uma alavancagem, inclusive, na entrada de investimentos, né? Sim, e na rapidez deles, né, Nathalie? Eu acho que... e aquela coisa, tem um consultor, nosso colega no mercado, que ele fala que a infraestrutura, ela sobe de escada e a carga sobe de elevador. É isso mesmo. Então, a gente precisa estar à frente, dar velocidade ao desenvolvimento dessa infraestrutura. Estar à frente. O Porto Negócios faz mais um rápido intervalo e na última etapa a gente vai falar justamente sobre infraestrutura, visita do governador e ZPE. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos à última etapa do primeiro Porto e Negócios de 2025. Estamos direto da sede da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, onde conversamos com o secretário da pasta, Bruno Orlandi, e com o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, essa semana nós tivemos a presença do governador na entrega de uma estação de passageiros extremamente importante, que é da Praça da República, mas ele não veio apenas para essa entrega. Ele também anunciou e falou sobre obras que são extremamente importantes dentro de tudo que nós discutimos nos 2 primeiros blocos. Como que está esse diálogo junto ao governo do estado? Olha, Nathalie, o governador Tarcísio é um grande parceiro da cidade. Tem anunciado inúmeras obras para o nosso município, para toda a Baixada Santista, tem feito de fato a diferença. A gente falou agora há pouco da travessia, que de fato é um recurso que o governo do estado está aportando e melhorando, fez a entrega agora recentemente. Obviamente ele vem agora no dia 27, ele falou um pouquinho, mas a cereja do bolo vem no dia 27, que é o lançamento do edital do Túnel Santos Guarujá, é uma obra esperada há mais de 100 anos, Sim. 6 bilhões de reais em investimentos, e mais do que isso, você vê só a competência. Ele falou, dia 27 de fevereiro, a gente anuncia o edital. Dia 1º de agosto, eu estou na Bolsa. A gente está na Bolsa. É isso, é planejamento, é trabalho, é compromisso, e é importante, porque eu estou falando, logicamente, de um problema de mobilidade urbana que vai melhorar, eu estou dizendo da eficiência do porto que vai melhorar, mas eu também estou falando de geração de emprego. Sim. Quantas pessoas não serão contratadas nesse período? Quanto que a economia não vai girar? E ele fez um anúncio, e aí nessa última vez que veio aqui, que não é da área portuária, mas eu acho que é importante a gente ressaltar,
que é o saneamento básico. Sim. Durante muito tempo, o saneamento básico não foi prioridade no Brasil. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente falava que metade dos brasileiros não tinham acesso ao saneamento Sim. básico. Saneamento básico é saúde, é qualidade de vida. Aqui na Baixada Santista a gente tem problema. Nós, Santos, é uma cidade privilegiada, mas isso não é uma realidade. É isso. Aqui em Santos a gente já tem um número muito acima da média brasileira. Exatamente. A Baixada Santista talvez um pouco acima, mas já não tão quanto Santos. E esses anúncios que o governador traz com 7,5 bilhões de investimentos para o saneamento básico fazem todo sentido. Mostra o compromisso, não como eleição, mas como uma geração. É a mudança de paradigma, é a quebra, é a construção com um futuro com mais dignidade para todos que têm acesso. Tércio, você por muito tempo foi o porta-voz do movimento Voo de Túnel. Defendeu ferozmente a questão da não construção da ponte e hoje a gente tem isso validado, né? Que onde existe porto não existe ponte, porque a gente acaba limitando o crescimento do porto. E a gente tem essa obra que finalmente parece que vai sair do papel. Mas nós não temos tecnologia para essa realização dessa obra. Então a gente vai ter que importar. Essa importação de tecnologia abre possibilidade de uma troca de conhecimento que depois pode ficar no Brasil e ser aperfeiçoada? Sim, eu acho que esse é um dos maiores legados da obra, né? Que é a nacionalização, né? A internalização da tecnologia e do conhecimento, né? A engenharia brasileira ganha com isso, né? Quando você tem empresas que já têm feito vários túneis imersos na Europa, na Ásia, podem participar desse processo construtivo e a empresa brasileira parceira, porque a mão de obra vai ser brasileira, né? Sob gerenciamento, obviamente, internacional. Você nacionaliza o conhecimento técnico, nacionaliza a técnica e permite com que as empresas brasileiras que participarem desse processo possam participar de outras obras ao longo Brasil afora, Brasil inclusive. Afora. Itajaí, se não me engano, tem um projeto em andamento também de conexão por via imersa mais para cima do porto, né? Não tem interferência direta com a operação portuária, mas vai usar a solução imersa como processo construtivo. Você tem outras iniciativas que poderiam utilizar como solução imersa, né? Quem investe na ponte, ainda eu bato na tecla aqui que ponte e porto não combinam. Só olhar Baltimore, né, foi um grande exemplo. Exatamente. Né? Então, se alguém tinha alguma dúvida... Está aí concretizado. Meus sentimentos, né, a quem sofreu com um acidente em Baltimore, né, foi um problema grave econômico para o porto, para o emprego, né, da região e pessoas, obviamente, ficaram com esse link, né, entre as duas margens. Né? Então, está aí um exemplo, acho que lição aprendida. E eu fico feliz que hoje é unanimidade entre o governo federal, o governo do estado e prefeitura, que a ligação seca tem que ser imersa. Né? Quando a gente fala de legado e quando a gente fala de movimentação portuária, muita gente se pergunta se quando o túnel estiver pronto, a balsa deixará de funcionar. Não, né? Ela adquire um outro perfil. Eu tenho uma coisa que está importante nesse contrato da concessão das travessias é uma porta de saída caso haja um desequilíbrio de demanda. Tá? A modelagem do túnel, ela considera uma tarifa intermediária entre o pedágio da Pessaguera e a tarifa da travessia. Como se houvesse um equilíbrio de demanda. E, obviamente, o túnel tem uma intenção de capturar grande parte da demanda da balsa, e ele, de fato, faz isso, né, na posição que ele está desenhado. Mas a gente não pode esquecer que, por mais que migre essa demanda, você tem uma demanda que cresce. Sim. E tem outro ponto. Quando você cria esse link entre Santos e Guarujá, você dá uma nova realidade imobiliária para a cidade do Guarujá. Né? Santos é uma das cidades mais verticalizadas do país. E, aliás, quase não tem mais para onde crescer. Né? Se a gente for olhar, tem aquela área continental, né, que é uma área de muito interesse, mas... E mesmo para a área continental de Santos, o túnel ele é uma solução viária, né? Uma solução logística. O grande ponto é você conecta mais o tecido metropolitano. Então, vão ter consequências de crescimento de ambas as cidades e o túnel vai ser responsável por isso. Né? Mas a balsa adquire um novo papel. Eu acredito que assim...
as pessoas vão olhar assim, eu vou pelo túnel, eu vou pela balsa, dependendo para onde eu vou. Sim. Vai acontecer isso, né? Mas o mais importante é consignar no contrato de concessão das travessias uma porta, né? Uma ressalva com relação a essa demanda entre túnel e balsa. Né? Até porque hoje a gente só tem como opção a rodovia Cônego Domênico Rangoni, quando dá problema na balsa. 1h30. Né, que eleva sobremaneira o tempo, a mobilidade de quem precisa acessar Santos Guarujá, Guarujá Santos. Ainda mais com a entrada de Santos colapsada também, né? Então, hoje, para quem sobe, eu subo 1, 2 vezes por semana para São Paulo. Quando você está saindo de manhã cedo, está parado para entrar, né? Então, assim, essa solução do viário da entrada ela é importante ser equacionada rápida também. A Secretaria tem acompanhado a questão das desapropriações, que sempre foi um tema muito sensível quando a gente fala do projeto de ligação por túnel imerso entre Santos e Guarujá? Tem sim, Natalia. Inclusive a gente é muito demandado, em especial pela população que mora ali na região do Macuco, do Estuário, e o que nos deixou muito contentes foi recentemente a manifestação de que as desapropriações serão feitas pelo valor de mercado. Então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque de fato, essa pessoa tem uma casa ali, ela mora ali com a família, ela vai sair de lá, ela tem que ir para um lugar digno. Sim. Às vezes o pessoal fala, não, mas depois processa igual, não tem tempo de processo. Ela tem que sair de lá e ir para um lugar adequado com até porque o metro quadrado em Santos é caro. Opa, a cidade está adensada. Então o custo é maior, faz parte da questão imobiliária. Mas a gente tem acompanhado de perto, sim, eu não tenho dúvida nenhuma que é um assunto muito importante. O prefeito Rogério Santos, inclusive, se manifestou para o governo federal e para o governo estadual a preocupação quanto às desapropriações, e a gente vai acompanhar de perto até o desenrolar desse processo. Vemos com muito bons olhos a construção desse sonho santista que é o túnel Santos-Guarujá, mas obviamente com muita responsabilidade do começo ao fim. Zona de processamento de exportação. Teremos em Santos? Teremos, Nathalie. A ZPE é uma luta antiga que nós travamos aqui já na minha primeira chegada à secretaria. Naquele momento a gente precisava fazer muitas alterações, não só legislativas, mas o próprio arcabouço, a justificativa para tudo isso, a prova de estudos que comprovassem aquilo que a gente vinha dizendo. Então a gente conseguiu a elaboração de um estudo. Com base na elaboração de estudo, fizemos a apresentação de uma legislação. O prefeito entendeu por bem fazer a alteração legislativa, encaminhou à Câmara Municipal. A Câmara Municipal já debateu em 2 comissões e já realizou uma audiência pública. A Prefeitura também realizou 2 ou 3, salvo engano. Nesse contexto, como é que a gente está hoje em relação a essa legislação? Aguardando a passagem por mais 2 ou 3 comissões na Câmara, realização de mais 1 ou 2 audiências e aí a plenário para votação. Os vereadores, entendendo que a legislação está a contento, volta para o prefeito sancionar. E aí a gente passa a ter, de fato, a oportunidade de construir na área continental uma zona de processamento de exportação. Por quê? A legislação atual, ela permite, mas ela traz dubiedade. Com essa nova arcabouço jurídico, essa nova legislação, a gente tem mais tranquilidade e mais segurança para a implementação. E, obviamente, a gente está falando de recurso, de investimento, então toda a segurança é importante. Uma vez feita essa alteração, a gente já tem condições de apresentar um projeto para o CZPE, o Conselho das Zonas de Processamento e Exportação, que é vinculado ao MIDI, que é o Ministério das Indústrias, que é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está à frente. Exatamente. E aí, uma vez aprovado, a gente pode implementar. Então, estou traduzindo em pequenas palavras aqui o caminho, que é longo, tem prazos, o projeto tem mais de um ano. Você acredita que até o fim desse ano a gente já tenha alavancado bastante essa temática? Eu acredito que até o fim do ano a gente já tem a legislação aprovada e projeto apresentado. Na minha visão, a gente caminha nesse sentido. E aí depois, obviamente, a gente depende de alguns prazos a distritos relativos ao governo federal, a aprovação. Aí, uma vez aprovado, iniciam-se as obras. O que significa para Santos uma ZPE, Tércio? Eu acho que é uma diversificação da atividade portuária, linkando ela com a atividade industrial. Né? É importante dizer que não é só a indústria que uma ZPE pode viver. Sim. Né? A gente esteve discutindo aí nas últimas semanas a possibilidade de você criar uma plataforma de serviços para exportação também. Então, a gente olha para a ZPE como se fosse só indústria. E processamento de produtos. Né? Tem muita coisa que pode ser feita na ZPE além disso, e eu entendo que é
a alavancagem de uma atividade dessa pelo porto, né? O porto vai contribuir muito com isso e vai ganhar também com isso, né? Sem Tem dúvida. uma relação simbiótica quando a gente fala, se fala de ZPE. Não é à toa que as ZPEs que estão funcionando de fato hoje no país, elas têm ligação com o porto. Tem ligação com o porto, exatamente. Acho que podemos dar o exemplo do PCM, que de fato foi a primeira e eu acho que é a única que está de fato em pé rodando, e ela tem uma relação simbiótica com o porto. E a área continental é perfeita, né, para implantação? Na nossa visão, sim. De fato, ela está perto de rodovia, ela está perto do porto, ela faz sentido do ponto de vista logístico, ela tem uma estrutura energética muito próxima, as torres passam ali, e é importantíssimo quando a gente fala de indústria, esse tipo de fornecimento, e a proximidade com o mercado de São Paulo, ou seja, você reúne todas as condições do maior complexo logístico do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos, e ter uma zona de processamento e exportação. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai melhorar a corrente comercial do Brasil, vai aumentar a industrialização do estado de São Paulo, a gente precisa, o governador tem batido muito nisso, e obviamente vai gerar mais emprego na cidade, emprego mais qualificado para toda a Baixada Santista, inclusive. Então, é uma parceria onde todos ganham. A gente tem se debruçado muito nesse assunto, é um sonho que começou na minha primeira chegada, e a gente pretende entregar isso para a cidade, porque de fato é um legado para todos nós. Falando em emprego, você está à frente da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, uma pasta que tem realizado programas de qualificação e multirões de emprego. Que análise você faz dos programas de qualificação, o quanto eles avançaram e também dos multirões de emprego, do ponto de vista de candidatos qualificados e capacitados? Nathalie, eu ainda vejo o mercado de trabalho em Santos com um pouco de distanciamento, quando a gente fala da grande massa, do conhecimento do setor portuário. Então, muitas vezes a pessoa quer se qualificar, quer entrar no mercado, mas não sabe por onde começar. A gente fez um convênio com a Sopesp e começa em breve alguns cursos de qualificação onde a pessoa vai ter a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque a gente está identificando, junto aos operadores portuários, falta de mão de obra. Qual é a necessidade da mão de obra? E isso é um fator determinante, porque muitas vezes o cara vai, eu quero ser analista de exportação. Ah, mas eu tenho, sei lá, 2 vagas dessa. Pô, e o técnico eletricista de container reefer? Pô, eu tenho 200. E está faltando, e paga bem. O curso técnico é muito importante nessa hora, e a gente ainda deixa um pouco de lado. Eu quero fazer faculdade, você pode fazer, mas às vezes um curso técnico vai te dar uma base muito sólida para você ter um bom salário e poder fazer a faculdade depois. Então, tudo isso faz parte de uma construção. A gente tem batalhado muito nesse sentido, nosso objetivo é qualificar cada vez mais a mão de obra, entregar ao Porto de Santos, que é importante a gente ter cada vez profissionais mais capacitados. Daqui, né? Da região, né? Sim. Não precisando subir a serra. Não precisa, a gente tem muita gente boa aqui, muita gente capaz, a gente só precisa direcionar. E a gente tem conseguido fazer isso, deve fazer com muito mais êxito agora com essa grande parceria que vem sendo feita. E por outro lado, a gente tem disponibilizado algumas vagas no Centro Público de Emprego, são centenas de vagas nesses primeiros meses agora, muita procura, muita gente querendo, e já realizamos 2 mutirões de emprego. Fizemos o primeiro em janeiro, o segundo em fevereiro, e dentro desse contexto, centenas de vagas, centenas de oportunidades, um grande sucesso. E qual é a novidade? Esse mutirão de emprego, a gente leva as empresas para dentro do equipamento público. Ou seja, eu não vou pegar simplesmente o encaminhamento e falar, vai na empresa e faz a entrevista. A empresa está lá. A entrevista é lá, dentro do nosso local. Ou seja, a pessoa faz a entrevista, está qualificada, bateu os requisitos, o interesse é mútuo, contratação na hora. E então, qual é o resultado? Tem um balanço? A gente está fechando o balanço da 2ª edição agora, a gente ainda não finalizou, porque foi recente, aconteceu dia 18, esse último evento, mas pelo que a gente acompanhou, muito significativo e um trabalho diferenciado. Geralmente a gente fazia alguns eventos de emprego no fim de semana e todo mundo procurava e fazia a parte. No mutirão, como a gente tem uma estrutura um pouquinho melhor, a gente consegue fazer com agendamento, sem fila, com mais qualidade. Muito calor na cidade, então é importante. Sim. Não tem ninguém no sol, uma coisa bem estruturada e tem funcionado. Então, é um balanço extremamente positivo. A gente em breve deve soltar esses números. Eu não tenho ainda finalizado, porque eu não quero ser leviano em passar, mas com absoluta convicção, um grande sucesso da gestão do prefeito Rogério.
Isso é legado, né, Tess? Quando a gente fala de emprego, a gente está falando de dignidade. Mas que se eu sempre falo assim, resuma Porto em uma palavra, emprego. O emprego, ele dá dignidade ao ser humano e trabalhar é bom, né? Muito. Então, acho que... O melhor projeto social que existe. Né? Eu concordo E qualificar é um caminho sem volta, né? É essencial. Se você não tiver qualificação, você não evolui dentro do mercado de trabalho. Como disse Lucas Ferraz na palestra de abertura da nossa temporada, não é a industrialização a grande responsável pelo desemprego, mas talvez a falta de qualificação para que as vagas que foram criadas pela automação possam ser preenchidas de fato. Exatamente. Né? A automação desempregou muita gente, mas gerou outros empregos. Sim. Né? E esses empregos que as pessoas precisam se qualificar para alçar. E no Porto, esse é o tipo de emprego que está sobrando. É isso aí. O Porto Negócios, primeira edição de 2025, termina agora. Bruno, queria muito agradecer a participação, a gentileza de nos receber aqui na sua casa e a transparência no repasse das informações. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. Nathalie, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui ao lado do Teres, falar um pouquinho da nossa cidade, do nosso porto, ou seja, dessa grande máquina que é Porto, que é cidade e que entrega desenvolvimento econômico, emprego e qualidade de vida para todo santista. Tess, obrigada mais uma vez. É o primeiro de muitos, tem muita coisa aí para vir em 2025 e esse ano estaremos juntos. Com certeza. E mais no campo, mais nos terminais e no Brasil todo. A gente termina essa edição do Porto Negócios. Eu te espero na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Até lá! Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.